Olá, pessoal, como prometido, mais uma vez eu estou aqui, dessa vez para comentar de maneira um pouquinho mais com calma as questões que seguem, né? A gente comentou, então, essa é a atividade um, então ficaram algumas questões, né? Para eu comentar e eu não quis comentar isso de maneira rápida. Então, vou fazer o vídeo aqui e eu queria que você acompanhasse. Então, qual é o assunto que está por trás aí? São as resoluções das equações do segundo grau usando a fórmula de resolução geral, fórmula de Bhaskara, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu selecionar aqui o documento. Deixa eu só parar aqui, porque senão vai ficar... Sair daqui, pronto. Fechar aqui o documento, senão ele vai ficar apitando aqui. Então vamos lá. Então a gente quer resolver aqui essa equação, 8x ao quadrado mais 10x mais 2 igual a zero. Qual que é o primeiro passo? Determinar quem é A, B e C. Lembra? Então, de maneira rápida, então a gente vai comparar sempre com esse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, quem é o A? O A é quem está multiplicando a variável ao quadrado, x ao quadrado, B é o número que está multiplicando o x, a variável do primeiro grau, e C é o número que está sozinho, tá certo? E lembre que ela é igualada a zero. Então, aqui o A é igual a 8, B igual a 10 e o C igual a 2. Próximo, então, primeiro passo, acho A, B e C. Segundo passo, calculo o valor do delta, que é B ao quadrado, pego o valor do B, que é 10, 10 ao quadrado, menos 4, vezes pego o A e pego o C. Observe que A e C têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, vai ficar menos aqui. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 4 vezes 8 são 32. 32 vezes 2, 64. 100 menos 64, 36. 36 é um número bom, né? Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu sei que a raiz aqui... E aí, quando eu coloco a raiz, é raiz quadrada, tá? Eu já sei que a raiz quadrada aqui é 6. Por que que é 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, fica mais fácil. Então, vamos calcular. Achamos o delta primeiro. Então, primeiro passo, ABC. Segundo passo, delta. Terceiro passo, vou achar x1 e x2. Menos b, mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a. O b é 10. Então, menos 10, mais ou menos raiz do delta, que é 36. 2 vezes o valor do a, 2 vezes o a, que vale 8, ó. Então, nós vamos ficar com menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6, e 2 vezes 8 são 16. Então, quem é x1? Menos 10 mais 6 dividido por 16. Menos 10 mais 6 dividido por 16. Menos 10 mais 6, débito e crédito. Tá? O saldo aqui é negativo de 4, dividido por 16. 16 dividido por 4 dá 4, mas aqui eu tenho o inverso disso. Eu tenho 4 dividido por 16, tá bom? Então, eu vou simplificar o máximo que eu puder. Observe aí que eu estou dividindo por 4. 4 dividido por 4 dá 1, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, essa raiz aqui deu menos 1 quarto, x1. E o x2, eu vou pegar o sinal de menos. Então, vai ficar menos 10 menos 6 dividido por 16. Menos 10 menos 6, ó, só tem o saldo aqui, é negativo. Eu estou devendo 10, devendo 6, estou devendo 16. 16 dividido por 16, isso dá 1. Então, menos 1. Então, as respostas aqui são: o x vale menos 1 quarto ou o x vale menos 1. São esses valores que satisfazem essa equação. Tudo bem? Então, já começou a aparecer valores de x que são fracionários, tá vendo? Que é uma fração. Vamos para valores aqui agora um pouco mais interessantes, ó. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a zero. Vale lembrar
que se eu tiver a letra, por exemplo, vamos supor que eu tenha só o x ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é 1x ao quadrado. Então, quando eu for achar o valor do a, o a é igual a 1. Se eu tiver menos x ao quadrado, na verdade, o que eu tenho aqui é menos 1x ao quadrado. O a é o menos 1, que é o que está acontecendo aqui. Se eu tiver a mesma coisa com x, se eu tiver mais x, então, na verdade, o que eu tenho é mais 1x. E se eu tiver menos x, o número é menos 1x. Isso para determinar os valores de a, b e c, tá bom? Observe aqui que o a é negativo, o a é menos 1. Ó. Como ele é negativo, vou colocar parênteses. O b é 6 e o c é menos 9. Calculando o delta, pego o b e elevo ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Observe o sinal do a e do c. Ó, a e c têm o mesmo sinal. Então, aqui vai descer o sinal de menos. Se eles tiverem sinais iguais, menos aqui. E agora você multiplica os números 4, o 1 e o 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9 são 36. 36 menos 36 dá 0. 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Então, se eu pensar aqui, a raiz quadrada aqui é 0. Eu acabei fazendo por completo, ó. Então, raiz é 0, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Menos, vamos buscar o valor do b, que é 6. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos o delta, a gente viu que deu 0. 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes menos 1, menos 2. E observe que x1 e x2 vão dar o mesmo valor. Por quê? Você vai fazer assim, ó. Menos 6 mais 0. Menos 6 mais 0 dá menos 6. E você vai ter que dividir por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. E 6 dividido por 2 dá 3. E menos 6 menos 0, menos 6 menos 0 dá menos 6. Dividido por menos 2 também dá 3. Menos com menos dá mais. E 6 dividido por 2 dá 3. Queria que você observasse que quando o delta é igual a 0, o x1 é igual ao x2. Então, o x aqui vale 3. Vamos para o caso I. Então, eu tenho só o x ao quadrado. Eu sei que na frente, então, eu tenho 1, né? Então, se eu tiver só o x ao quadrado, na verdade, o que a gente tem é 1x ao quadrado. Então, a igual a 1. O b é igual a menos 4, negativo põe parênteses. O c é menos 1, negativo põe parênteses. Vai calcular o delta. B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16. Lembra disso, cuidado com isso, tá? Primeiro termo sempre vai ser positivo aqui, quando você levar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado corresponde a menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos é mais. E 4 vezes 4 são 16, tá bom? Como está iniciando aqui, eu não preciso colocar um sinal de mais, já está implícito que é mais. Observe que A e C têm sinais contrários. Quando A e C tiverem sinais, se eles tiverem o mesmo sinal, desce o sinal de menos. Se eles tiverem sinais contrários, desce o sinal de mais. E multiplica os números. 4 vezes 1 vezes 1. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. E aí eu tenho 16 mais 4. E eu queria que você observasse que 16 mais 4 não vai dar 20. O delta é igual a 20. Significa que não tem raiz quadrada exata. Por que que não tem? Vamos pensar. 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 são 4. 5 vezes 5 vai dar 25. Significa que a raiz quadrada de 25 é 5. 20
não tem nenhum número exato que multiplicado por ele mesmo dá 20. Ah, professor, tem 4 vezes 5. Esses números são diferentes. É o mesmo número multiplicado por ele mesmo. Então, por exemplo, por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Tem que ser o mesmo número. Então, coloquei aqui a observação. Observe que essa raiz não é exata. E toda vez que eu for usar o delta e esse delta for positivo, mas a raiz não for exata, eu vou ter que usar a técnica da fatoração. Então, eu vou escrever o número que eu encontrei, no caso aqui é 20, e vou fatorar. Traço na vertical e vou dividir por 2, que são os números primos, lembra? 2 aqui, 3, depois o 5, o 7, assim sucessivamente. Eu divido por 2 porque é par. 20 dividido por 2 dá 10. 10 é par, 10 dividido por 2 dá 5. Por 2 não dá mais, porque vai sobrar resto. O próximo seria por 3, também não dá, porque vai sobrar resto. O próximo vai ser 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí existe uma propriedade interessante. Como a raiz é quadrada, eu vou separar os números que se repetiram aqui em quantidades pares, de 2 em 2. Ou não precisa ser necessariamente de 2 em 2, em quantidades pares. E vou multiplicá-los. Observe aqui que o 2 apareceu 2 vezes. Quantidade par, portanto. E aí o que eu faço? Eu multiplico 2 vezes 2. E eu ponho a resposta. Então eu não vou usar esse 2. Deixa eu até cancelar aqui, ó. Esse 2 eu não vou usar e não vou usar esse 2. Eu vou escrever 20 como sendo raiz quadrada de 20 como sendo a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5, que é o número que sobrou. Por quê, professor? Porque 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, eu posso escrever 20 como raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é exata, que é o 2. E a raiz quadrada de 5 não é exata. Então, toda vez que eu tiver uma raiz que não for exata, eu vou ter que usar a técnica da fatoração. Eu vou pegar aquela calculadora, não estava programado aqui, guarda um pouquinho aí. Vou pegar a calculadora aqui e vou mostrar para vocês que ela, a calculadora, ela já vai fazer a forma fatorada. Quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui raiz quadrada de 20 e vou apertar o igual. Vai aparecer 2 que multiplica a raiz de 5. Quer ver? Ó? Igual 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 20, 2 raiz de 5. Então, observe que quando o número aqui, o delta, for um número que não possui raiz quadrada exata, na hora que você for extrair a raiz quadrada desse número, continua aparecendo uma raiz quadrada. Só que esse número que vai aparecer dentro da raiz quadrada, ele vai ser menor que esse número. Ou, na pior das hipóteses, igual, quando na hora da fatoração não tiver fator que se repita em quantidades pares. Mas, em suma, 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, quando eu for calcular a raiz quadrada de 20, eu vou trocar por 2 raiz de 5. Então, vamos lá? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. O b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 20, 2 vezes o a é igual a 1. Então, menos com menos aqui vai dar mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 20, a gente vai escrevê-la como 2 raiz de 5. Então, vai ficar 4 mais 2 raiz de 5 sobre 2. E observe que as raízes são estranhas, né? Ficou 4 mais 2 raiz de 5 sobre 2. E 4 menos 2 raiz de 5 sobre 2. Observe que apareceu um sinal de mais e um sinal de menos. E eu não consegui tirar porque eu não consigo juntar esses números. 2 raiz de 5 é um número e 4 é outro. Eu não consigo juntar esses números.
a não ser que eu coloque um valor aproximado para a raiz de 5. Como eu não consigo somar 4 com... Eu consigo somar 4 com 2. Agora, 4 com 2 raiz de 5, eu não consigo somar. Professor, mas não vai dar 6 raiz de 5? Não. Daria 6 raiz de 5 se fosse 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Aí daria 6 raiz de 5. Tá? Esse aqui é um número diferente, né? Esse aqui é só número, esse aqui é um número com raiz. Eu não posso somar. Então, como eu tenho esse sinal de mais, eu separo em duas partes. Então, fica 4 dividido por 2 mais 2 raiz de 5 dividido por 2. 4 dividido por 2, isso dá 2. E 2 dividido por 2, isso dá 1. Então, isso aqui vai ser 2 mais raiz quadrada de 5. E vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo. 2 menos raiz quadrada de 5. Eu queria que você ficasse em paz, tá? Isso aqui é... Eu acabei aparecendo aqui, ó. Eu queria que você ficasse em paz em relação a esse tipo de problema. Eu só coloquei para poder mostrar. Estou gravando num vídeo para que você possa assistir quantas vezes você achar necessário, tá bom? Mas toda vez que a raiz quadrada não for exata, a gente vai ter que usar a fatoração, tá? Não tem escapatória. Então, as raízes são 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. Eu vou aproveitar aqui, eu vou dar mais uma dica para vocês. Existe um site, vou entrar aqui, quer ver? Ele chama Wolfram Alpha. Vai ficar gravado em vídeo, então, ó. Agora, Wolfram, deixa eu ver se é isso. Wolfram. Esse aqui, ó, WoW. Na verdade, eu escrevi errado, né? É Wolfram Alpha. Vou apertar aqui. Então, ele é um simulador, na verdade. Bem interessante, ó. Porque eu posso pegar nesse Wolfram Alpha e escrever essa equação, x ao quadrado menos 4x menos 1 igual a zero. Vou fazê-lo, ó. Vou fazer aqui, pegar aqui, tá aqui. Era x ao quadrado. Quando eu estou aqui no teclado é chapeuzinho, tá? X ao quadrado é o acento circunflexo, menos... Perdi aqui a equação. X ao quadrado menos 4x menos 4x menos 1 igual a zero. E dou um Enter. Ele vai processar essa informação. Ele processou essa informação, ó, ele trabalhou com a questão dos gráficos, tal, mas olha que parte interessante. Aqui ele propõe para a gente as raízes. Então, qual é o valor da raiz? Uma raiz é 2 menos raiz de 5 e outra raiz é 2 mais raiz de 5, que é exatamente o que nós achamos aqui, ó. 2 mais raiz de 5, estou achando aqui o marcador, 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5, tá? Então, quando o delta for um número não exato, dá trabalho. E aí a gente tem que fazer desse jeito, tudo bem? Nós temos aqui também, ó, na J, temos o delta negativo. Interessante essa daqui, porque aí a gente não consegue mais continuar. Então, o A igual a 5, o B é menos 6 e o C igual a 5. Quando a gente vai calcular o delta, menos 6 ao quadrado, lembra que dá 36, tá? Vou fazer aqui. Então, é menos 6 ao quadrado. Isso aqui é menos 6 multiplicado por menos 6. Menos vezes menos dá mais. E 3 vezes 3, 6 vezes 6, perdão, dá 36. Então, mais 36. E observe que o A e o C têm o mesmo sinal, então aqui é menos. E aí eu faço 4 vezes 5 são 20, 20 vezes 5, 100. E eu vou fazer 36 menos 100. 36 menos 100, saldo é negativo.
de 100 menos 36, 64. E aí eu coloquei essa observação, ó, como o delta é negativo, não podemos prosseguir, pois não há raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. E eu coloquei, ó, não há valores de x reais que satisfaçam essa igualdade. Tá? Por esse motivo, então, a gente não consegue continuar, não consegue calcular nem x1 e nem x2. Tudo bem? Então, eu fiz esse vídeo para você poder assisti-lo quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, você sabe como entrar em contato comigo. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu parar aqui. Agora sim. Agora sim. Tchau, tchau.